Bom dia a todos, prazer estar falando com vocês mais uma vez, nessa nossa quinta-feira, sobre um tema que é fascinante, a gente está estudando e toda hora tem uma novidade, muita gente investindo nesse negócio, muita gente discutindo esse negócio. Claro que ele afeta toda a economia, afeta toda a sociedade e, consequentemente, afeta o direito. Então, a gente tinha pensado, a sugestão da Marcela, que está desafiada para buscar novos temas, a gente teve uma discussão sobre o que a gente pode debater que não fique no campo apenas das ideias. E aí a gente pensou justamente na abordagem jurisprudencial, ou seja, como a jurisprudência está se comportando ultimamente. A gente tem decisões recentíssimas sobre a questão do serviço digital, né? Quando a gente fala de serviço digital, a gente também pode falar em diversas formas de prestação de serviço digital que a gente conhece pelo nome dos agentes, como Uber, como Netflix, né? E outros agentes da economia digital, que às vezes são plataformas, são marketplace. A gente pode falar da internet das coisas também, né? Que é a Alexa, né? Que é um equipamento, mas por trás do equipamento tem uma prestação de serviço. Tem uma discussão ainda sobre software, né? Então, software efetivo já é o software que vem sendo discutido há mais de 15 anos no Brasil, mais de 20 anos no Brasil, e que o Supremo tem sido chamado a se manifestar sobre essa questão e também tem alterado o seu modo de pensar nas ocasiões que foi chamado, justamente pela modificação tecnológica que tem acontecido nos últimos anos. Então, essa modificação tecnológica impõe que a gente discuta e rediscuta o que é efetivamente o software, o que é efetivamente os serviços digitais e que é serviço e mercadoria digital, né? Claro que isso pode ser uma coisa muito etérea, muito até acadêmica, mas do ponto de vista prático, muda bastante a consideração privada desse assunto, consideração de direito privado, o que você vai ter de contratos, o que você vai ter de transações, o que você vai ter de obrigações, o que você vai ter de responsabilidade, e do ponto de vista público, o que você vai ter de regulação sobre essa matéria, o que você vai ter de responsabilidade penal, o que você vai ter de obrigação tributária, e também, para não deixar de lado, as relações do trabalho também são modificadas, porque a gente entende que, a depender de uma consideração ou outra, também altera quem lida com esse tipo de serviço digital, sob todos os aspectos. E no campo internacional também não é diferente, porque muda a estrutura do que a gente está falando, e ao mudar essa estrutura, muda também a consideração que é feita nas relações com outros países, tanto na importação de produtos ou importação de serviços e nas relações desses produtos ou serviços com outros países, nos campos que a gente já conversou. Então, aqui a gente passa aí por um menu de discussões. A ideia é a pegada jurisprudencial. Eu estive conversando bastante com a Marcela nos últimos dias
nessa correria que a gente vive de pandemia, mas a gente conversou bastante e a gente não tem nenhuma ideia pré-concebida, a gente tem decisões jurisprudenciais que vão guiar um pouco o nosso debate aqui, e que eu já convido a Marcela a começar esse debate pelo primeiro item da nossa pauta, do nosso menu de discussão, que é a natureza das plataformas e serviços digitais, no ponto de vista sobre a perspectiva jurisprudencial. Então, o que é esse bicho plataformas de serviços digitais? Existe uma definição? Não existe uma definição legal, mas existe uma aproximação das definições legais pela jurisprudência. Como é que está sendo discutido isso, Marcela, por favor? Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando. Novamente é um prazer estar participando desse evento e, de fato, ainda mais num tema que tanto me chama atenção e me interessa. É muito importante que a gente aborde e trate a economia digital sob o ponto de vista jurisprudencial, porque, em muitos aspectos, a gente não tem uma legislação própria. A legislação ela vem avançando, evidentemente, mas a economia digital ela caminha a passos largos. Então, a cada dia a gente percebe novas modalidades de plataformas, de serviços ou até de produtos. É bem a questão da inovação que a gente já conversou em outros eventos. Então, em muitos aspectos, a legislação ela fica, de fato, defasada. Então, cabe à jurisprudência, cabe aos tribunais, com base, evidentemente, na legislação que eles possuem em mãos, mas muito mais por uma questão de percepção das atividades, definir, tentar enquadrar essas plataformas, essas empresas, tentar entender qual que é, de fato, a natureza delas para que as relações possam ser, de fato, analisadas e os problemas, né, as divergências possam ser solucionadas. Então, a gente percebe uma importância muito grande do Poder Judiciário e da jurisprudência nesse aspecto. E, evidentemente, quando a gente procura entender o entendimento jurisprudencial, a gente tem que ter em mente que isso sempre é objeto de muita discussão, até que se consolide. Muitas vezes o entendimento nem é 100% consolidado, então a gente percebe uma divergência, a gente percebe uma tendência de determinados tribunais por um sentido, determinados tribunais para outro, ou às vezes dentro de uma ótica consumerista a gente percebe um entendimento, mas quando foge disso a gente também consegue notar uma tendência a seguir por outros caminhos. A natureza jurídica dessas plataformas de serviço, ela é uma dessas controvérsias que eu trouxe aqui. Existe uma discussão muito grande sobre a natureza delas, se elas seriam intermediadoras, se elas seriam fornecedoras, e é muito interessante isso, porque quando a gente pensa, principalmente voltado na questão da cadeia de consumo, o modelo tradicional que a gente tem em mente é o fabricante, o importador, é o distribuidor e o varejista. E quando entram essas plataformas, seria uma outra natureza. Então, muitas vezes, não se trata de um comerciante, não se trata de um vendedor, mas também não poderia ser equiparar um fabricante, porque a gente fica nessa questão de intermediadora. Muitas vezes essas plataformas elas vêm justamente para ligar o consumidor final com o fabricante ou com o prestador de serviços propriamente dito. Então, essa é uma das grandes dúvidas que a jurisprudência enfrentou nesses últimos anos, que seria como enquadrar essas empresas. Seriam elas parte dessa cadeia de fornecedores? Seriam elas meras intermediadoras? Isso tem uma relevância, é uma discussão muito relevante, porque sua responsabilização não só civil, como também tributária, enfim, tudo isso é afetado diretamente por conta dessa definição. Hoje a gente tem um cenário em que, do ponto de vista do direito do consumidor, essas empresas elas têm sido consideradas como parte da cadeia de consumo. Então, para todos os efeitos, elas não estão sendo vistas como meras intermediárias. A partir do momento em que existe uma relação de consumo, em que essas empresas facilitadoras, vamos dizer assim, essas intermediadoras participam, os tribunais eles têm de forma majoritária entendido que elas fazem parte da cadeia de consumo na qualidade de fornecedoras. Isso, evidentemente, traz uma consequência relevante, que é a responsabilização civil em casos de falha na prestação de consumo de maneira geral. A gente já falou um pouco sobre isso em outros eventos, mas dentro do ponto de vista dessas relações, né, quando a gente tem o Código de Defesa aplicado,
todas as empresas que estão na cadeia de consumo, elas respondem perante o consumidor. Então, isso gera um ônus, vamos dizer assim, para as plataformas dentro da economia digital, que acabam tendo que responder muitas vezes por atos ilícitos cometidos por terceiros, seja o efetivo prestador de serviço, seja o comerciante, o lojista, que foi, ou até um parceiro, né, como eles chamam, então, no caso do iFood, um restaurante, no caso do Uber, um motorista. Essas empresas, elas acabam respondendo perante os consumidores. Então, o primeiro ponto, né, dessa classificação seria esse, né? Elas são consideradas fornecedoras de uma forma majoritária dentro das relações de consumo. O que é interessante trazer aqui... Então, só para seguir nessa ideia de natureza das plataformas. Então, veja, tecnologicamente, essas plataformas trabalham com uma ideia de aproximação entre consumidores e empresas e entre empresas e empresas. Então, tanto B2B quanto B2C. Nessa ideia da tecnologia, existe, claro, não só no Brasil, no mundo inteiro, uma iniciativa de se manter numa condição apenas de aproximação entre particulares para que se identifique a riqueza que é cobrada como uma parte do negócio. Então, eu sou um intermediário, eu aproximo as pessoas. Quando eu sou intermediário e aproximo as pessoas, eu tenho que dizer, por que eu sou intermediário? Por que eu sou representante? O que é o representante? O representante é aquele que aproxima as pessoas. Então, eu vou lá na cidade, represento um negócio, represento uma determinada empresa e eu faço a ponte entre a empresa e outras empresas locais ou entre a empresa e os consumidores locais. Então, essa ponte faz com que eu tenha uma remuneração adequada apenas a essa atuação de aproximação e não o negócio como um todo. Eu não participo do negócio. O negócio é feito entre aquele que eu represento e aquele que consome o produto ou serviço representado. Então, é importante a gente definir isso, porque como a lei aparentemente não trabalha com esses conceitos de streaming, né, de softwares, né, de marketplace, existe uma discussão até pelos advogados e pelos que defendem que ainda não existe regulação. Uma ideia fala, como não tem nada regulando, eu não posso me enquadrar em nada, né? Então, essa é a defesa das plataformas de tecnologia, né? Que citou o Uber, mas o Uber é um que dizia, olha, eu não sou nada, eu sou um nada, eu só estou aproximando Pedro e Paulo, e Pedro e Paulo me dão uma caixinha pelo fato de eu aproximar um valor residual da prestação de serviço, e a tecnologia que eu desenvolvo, né, o software que eu desenvolvo, não é cedido. Isso é importante, né? O software que eu desenvolvo, eu não concedo o uso para Pedro ou Paulo. Eu não estou dando também não vendo o meu software, né? Então, não é, que é a discussão que está no Supremo. Eu não vendo o meu software, não é uma mercadoria, então não, você vai lá e compra um software de prateleira, você não compra um disquete, como é da minha época, né? Ou você tem alguma coisa parecida com a materialização de uma tecnologia que você adquire por meio de pagamento pelos dados que vão ser
próprios vão ser do teu domínio, você vai poder usar, dispor e usufruir desses dados. É muito importante que a gente veja esse aspecto, porque isso muda a estrutura de negócios e muda também a estrutura de considerações econômicas, tanto para fins de direito privado quanto para fins de direito público. Então, aqui a gente, claro, a gente vai seguindo a jurisprudência, então a jurisprudência que a Marcela mencionou do consumerista, ela vai por um lado mais pragmático. Ela fala, bom, se você é parte da cadeia, você entra no rolo. Assim como também a jurisprudência trabalhista, ela fala, bom, se você entra na cadeia de prestação de serviços ou na cadeia de consumo, tanto faz a prestação de serviço ou venda de mercadoria, você também responde. E, claro, isto às vezes distorce a consideração jurídica dessa plataforma de serviços digitais. Então, você, Marcela, pela jurisprudência que você analisou, e a gente tem aí, claro, aí nos itens para enfrentar na sequência, a gente vai falar de responsabilidade civil. Mas a gente vai claro, passar por responsabilidade civil consumerista, mas a gente vai ter que falar responsabilidade civil de modo geral. Você vê essa evolução da jurisprudência? Você chegou a ver alguma jurisprudência que assim, tratasse da natureza jurídica das plataformas de serviços digitais? Sim, existe bastante essa discussão, ela está presente, evidentemente que sempre de forma, nas jurisprudências que eu pude estudar, isso é uma discussão que acaba sendo secundária para que se chegue à solução de um problema primário. Então, existe um problema e para que se resolver esse problema, a jurisprudência ela tem que enfrentar esse assunto, né? Ela tem que enquadrar essas empresas, entender qual que é a natureza jurídica dessas empresas, isso, né, na falta de uma legislação, na falta de uma regulamentação clara, né, com relação a essa questão, acaba sendo feito caso a caso. Então, isso é até um ponto que eu acho legal trazer aqui, é que, por mais que, de modo geral, exista, dentro do ponto de vista consumerista, esse entendimento, é possível achar alguns julgados sobre plataformas um pouco mais conhecidas, às vezes um modelo de negócio um pouco menos inovador, em que as pessoas têm um pouco mais de compreensão de como funciona, que ela consegue isolar bem, a jurisprudência ela isola bem quais seriam as responsabilidades. Eu vou dar um exemplo aqui de um problema de uma aquisição de passagem aérea feito pelo site decolar.com, e houve um problema por parte do consumidor na hora de embarcar no voo, enfim, lá no aeroporto, tiveram alguns problemas relacionados à companhia aérea, que eu não me lembro agora de cabeça qual que era. Mas, enfim, isso, evidentemente, o consumidor, ele ingressou com uma ação, né, no juizado especial, acionou tanto a companhia aérea quanto o decolar.com, e nesse caso específico, o colégio recursal, né, não foi exatamente o Tribunal de Justiça, mas o colégio recursal ele entendeu que nesse caso específico não tinha a responsabilidade dessa empresa, que ela teria sido só uma intermediária, no caso do Decolar, que teria feito a venda, foi a plataforma que fez a venda. Então, por um lado, a gente tem uma jurisprudência massiva, no sentido de enquadrar, mas quando é possível que se isole a responsabilidade, quando é possível que se perceba que aquilo que gerou o ato foi oriundo da empresa que efetivamente prestaria o serviço e não daquela que fez o intermédio, daquela que conectou A com B, aí, de fato, existe uma sensibilidade dos tribunais no geral, e isso eu trouxe um caso, mas são alguns nesse sentido, mas não são poucos, mas existe essa sensibilidade de isolar, então não é algo que acontece de forma automática, existe uma análise do caso concreto, existe um cuidado do judiciário, até para não... Porque isso é aquilo que a gente falou, como a gente não tem uma regulamentação, não tem uma definição legal, não pode, existe esse risco, esse cuidado para que se não caia em uma avaliação, em uma rotulação em massa, em que dentro de um caso específico se utilize um conceito para outros casos que de repente não se aplicariam. Então não faz sentido, né, você condenar uma empresa que vendeu uma passagem aérea por um problema que ocorreu no aeroporto no dia da viagem. Então existe essa sensibilidade dos tribunais em analisar sim o caso concreto. Mas, de forma geral, quando não se é possível identificar exatamente aonde ocorreu o ato, né, que gerou o evento danoso, essas empresas, essas plataformas, elas têm sido consideradas parte da cadeia de fornecedores.
Então, vamos lá, de novo essa questão do conceito, né? Então, eu tenho esse copo aqui que é dos Monstros S.A., que né? Ele é roubei do meu filho, e ele é um típico produto, né? É um copo plástico, tem um licenciamento por trás dele, a Disney licenciou este filme, né? Os direitos desse filme, para que então fossem produzidos os copos são vendidos. Então, velho, quando eu licencio essa figura, eu tenho um direito de uso dessa imagem que eu vou colocar nos copos e vou vender. Quando eu licencio, é muito claro, eu tenho uma tranquilidade para dizer, olha, eu tenho todo o direito de usar, dispor dessa imagem e usufruir dessa imagem nos limites contratuais, nos limites dos direitos autorais, certo? Agora, a grande discussão que tem no campo jurídico é o seguinte, voltando ao exemplo que eu sempre aprendo com os mais jovens do caso do meu filho. Porque meu filho fala, eu quero dar um nome lá seria uma camiseta, no meu linguajar ancestral, que você coloca nos personagens dos joguinhos eletrônicos. Então, eu posso dar de presente para um amigo, compro isso, e aí os personagens do jogo passam a se vestir caracterizados de uma determinada personagem, e aquilo tem um preço. O preço pode ser pago, inclusive, em pontos que você tem no jogo, né? Que você tenha moedas, ou que você tenha, lógico, o cartão de crédito, o famoso cartão de crédito que é usado para essa aquisição, né? Os cartões que você compra também no supermercado. E é muito interessante isso, porque você compra um cartão no supermercado e esse cartão te dá direito a um valor que você compra a tal da camiseta e todos os personagens do jogo eletrônico passam a vestir essa camiseta que você dá de presente para alguém ou você usa para você. Também pode comprar outras coisas no jogo. E essa compra de alterações do jogo dá a quem compra uma noção de aquisição de produto. E isso, tanto para a responsabilidade de consumo, leva o intermediário do jogo, né, eletrônico, leva o intermediário do serviço, se a gente está falando de passagens aéreas, de carros, a ideia de que ele está no meio da responsabilidade pela venda de produto. Mas se você olhar mais detidamente, você vai perceber que você não está comprando nada. Você não pode dispor disso. E essa é a discussão que está no Supremo, ainda não acabou o julgamento, que a gente vai falar um pouco mais tarde na tributária, mas o que é importante é que essa consideração econômica do Supremo sobre a plataforma de serviços digitais serve para tudo, serve tanto para a área tributária quanto para a área privada. Então, em algum momento, a jurisprudência dos tribunais que tratam de consumo vão ter que se adaptar a essa consideração do Supremo, porque quando é feita em repercussão geral, ela vincula todas as cortes inferiores. Então, ela vincula, inclusive, no aspecto civil. Então, se você está pensando que isso é um produto, é uma coisa. Você está pensando que é um serviço, é outra completamente diferente. Porque, veja, se eu apenas permito que você adquira uma passagem aérea por meio de uma plataforma digital, ou, você está falando de Black Friday, né? Eu permito que você faça a compra usando a minha plataforma digital. Por meio dela, você tem acesso a descontos, a várias promoções que não só são descontos, mas até de produtos, condições, entrega, etc. Você vai falar, bom, então eu vou condenar o Black Friday. Então, o Black Friday, na verdade, é que está me vendendo. O Black Friday está me prestando serviço.
A Decolar.com está me prestando serviço. Puxa, eu tomei um cano lá da empresa, no final da empresa aérea ou do hotel, então eu vou responsabilizar a Decolar.com. Isto, claro, do ponto de vista de consumo, eles procuram integrar todos na cadeia para ver se alguém paga. Mas se a gente considerar que a plataforma é única, exclusivamente, uma prestação de serviço de aproximação, aí a coisa muda. Então, eu pergunto para você, para a gente entrar na responsabilidade, já entrando, se a gente considerar a recente posição do Supremo sobre o assunto, em que ele nega a condição de software, então não é software, não é uma mercadoria, mas é uma prestação de serviços de aproximação de conteúdo. Como é que fica a responsabilidade civil nesse ambiente, Marcela, pela jurisprudência que você bem pontuou e que a gente está olhando o desenvolvimento, ou seja, é uma questão dinâmica, né? Que a gente tenha receita de bolo nisso. Mas é importante a gente trabalhar com o que a gente tem até agora. Exato, realmente, independente de qual seja o serviço, né, prestado, que é uma prestação de serviços, isso já tem sido bem reconhecido. Então, é um serviço de aproximação, é um serviço de efetivamente, não é a empresa que efetivamente fornece aquilo que o consumidor busca, ou que a parte busca, ou se ela só aproxima, mas independente disso, é uma prestação de serviços, a gente já passou um pouquinho por essa natureza, né? E, de fato, isso não vejo mais tanta controvérsia na jurisprudência. E tendo em vista que a gente tem uma empresa que é considerada uma prestadora de serviços, para fins de responsabilidade civil, ela responde naquele serviço, né, naquela falha na prestação que ela incorre. Então, essas plataformas, dentro dessa classificação, elas não estão isentas da responsabilização civil quando elas incorrem em ato ilícito. Ato ilícito nada mais é do que uma ação que venha a causar, ação ou omissão que venha a causar um dano a terceiro, seja um contratante, seja um consumidor, que a gente já falou aqui. Então, sim, então, mas esse é o ponto, Marcela, esse é o ponto. Qual é o ato ilícito de uma plataforma que você apenas clica a reserva da passagem, aparece lá o nome da companhia e você faz o pagamento é feito, a companhia aérea recebe o pagamento e te emite o bilhete. Veja, qual é o ato ilícito praticado pela plataforma? Bom, a gente tem existem alguns casos conhecidos da jurisprudência. Então, por exemplo, a ausência de repasse das informações. Então, você clica lá, compra, vamos ficar aqui nas passagens aéreas. Você faz a compra, ela não repassa para a companhia aérea não faz a reserva do voo. Ou algum problema aí durante a intermediação do pagamento. Isso são casos complicados, porque é o que eu falei, muitas vezes a gente não consegue identificar aonde ocorreu a falha, e acaba todo mundo entrando na dança, né? Na hora que o consumidor final ele entra com a ação. Mas existe essa falha na prestação, então eles não mandam um e-mail de confirmação, então não efetiva a transação, ou falta alguma falha nas informações prestadas, que isso a gente já até falou um pouquinho na questão do marketplace, mas existe, né, o e-commerce, ele tem uma regulamentação em que existem informações que obrigatoriamente precisam constar nos anúncios, e uma falha nessas informações também é passível de responsabilização. Então, são essas pequenas questões, né, dentro da atividade de intermédio, que podem sim gerar uma responsabilização por essas empresas. Então, você mencionou algumas, só que nenhuma delas está no campo tecnológico, né? Porque, veja, você falou, falha no pagamento, não é tecnológico no ponto de vista de plataforma, porque aí é um ato de pagar, né? Falha na propaganda, falha na descrição do produto,
né? Então, os marketplaces que a gente conhece, que estão até se aperfeiçoando tecnologicamente, a gente falou do Black Friday, muitas vezes eles se concentravam a parte financeira. Então, você paga para alguém, né, relacionado à plataforma. Então, aí eu concordo com você que pode ser uma falha da plataforma ou do prestador de serviço para a plataforma de serviços financeiros, que pode ser até uma fintech, que se encarrega do clearance, né? Ou seja, de toda a operação. Quem pagou, quem não pagou, vai para cá, vai para lá, e claro, tem um serviço financeiro em cima disso. Mas aí já não é mais tecnologia, porque a tecnologia pressupõe apenas o uso de um item tecnológico dentro de uma relação de consumo direta entre você e o terceiro, em que a plataforma é mero veículo. Então, veja, se eu faço um paralelo com o Spotify, né? Então, vou lá no Spotify, eu quero ouvir uma sofrência, vou lá no Spotify e coloco lá uma música da Rainha da Sofrência, né? Não vou citar o nome, todo mundo sabe quem é. Então ela vai lá, eu estou ouvindo a música, e no meio da música sai do circuito a música e eu não consigo mais ouvir, e eu paguei por aquela música. Então, veja, se é uma falha tecnológica, aí eu não tenho dúvida que aí tem uma responsabilidade. E, claro, existe uma prestação de serviço de tecnologia, de prover essa aproximação tecnológica. Mesmo quando eu estou vendo um filme lá de suspense, eu estou vendo uma novela que eu perdi o capítulo e no meio da novela tem uma trava e eu não consigo voltar, e aí eu perco o capítulo, todo um transtorno, né? E aí eu posso dizer, olha, o problema é tecnológico da plataforma, porque é uma falha tecnológica. E aí, claro, eu não posso processar o canal de televisão que gerou essa imagem, nem a produtora do filme que gerou essa imagem. Você acha que mesmo assim, se não for uma falha tecnológica, a plataforma responde? A plataforma ela vai responder dentro daquilo que ela está atribuída. Então, se ela é uma plataforma que oferece um serviço de aproximação e dentro... O que seria esse serviço de aproximação? Então, vamos pegar o exemplo da Uber, por exemplo. Ela linka motorista com passageiro. Então, tem um motorista parceiro, o passageiro que precisa de um motorista para se dirigir. Muitas vezes é o que a gente falou, né? Na jurisprudência, muito daquilo que a Uber acaba respondendo nem se trata de falhas propriamente ditas da tecnologia. Mas vamos dar um exemplo: o GPS da plataforma não funciona, o motorista não consegue encontrar o passageiro, e isso acaba gerando um dano. Isso seria uma falha que seria imputada à tecnologia. Mas, principalmente dentro do ponto de vista do consumidor, eu acho que isso também até pode ser usado no direito do trabalho. É interessante porque quando a gente tem uma parte hipossuficiente na conversa, a lei ela a jurisprudência ela tende a proteger essa parte e sim acaba colocando essas plataformas dentro de responsabilidades que, se for ver no preto e no branco, não caberiam a elas. Mas, independente se elas usam o software, a tecnologia, os algoritmos para exercerem suas atividades, tem aquilo que se espera. Então, assim, no caso, voltando lá no que eu falei anteriormente, se você compra uma passagem aérea por um site de intermédio e ele, por uma falha, seja humana, seja do sistema, não comunica a companhia aérea, foi uma falha na prestação daquilo que ele se propõe a fazer. É uma empresa que ela se propõe a pegar seus dados, pegar sua demanda, repassar para quem vende. E se aquilo não ocorre, ainda que não seja uma falha da tecnologia, pode até ser uma falha humana, não tem por que não. Aquilo que ela se propõe a fazer, aquela atividade que ela vende, né, ela não fez de maneira efetiva, então ela vai ser responsabilizada, independente disso ou não. Independente de ser tecnológico ou não. Então você deixou claro, ela não vende passagem aérea, ela não vende filme e não vende novela. Ela só vai responder pelo erro tecnológico, pela falha tecnológica que ela tenha.
E aquelas marketplaces que fazem mais do que aproximação, fazem também a parte financeira da operação, às vezes fazem até a parte de propaganda, de marketing da operação, aí elas respondem por outro tipo de serviço. Então, nesse ambiente é importante a gente cercar, porque existe uma clara discussão, tirando o aspecto consumerista, que foi muito bem explorado por você, nas relações entre as plataformas e terceiros. Porque, claro, se eu presto um serviço de marketing, de propaganda, se eu presto serviços financeiros, eu também vou ter outros contratantes, né? Eu tenho também vendors, né? Porque eu pego toda a minha massa de consumidores e coloco dentro até de cartão de crédito, né? Vendo esses dados para cartão de crédito que vão usar essa multiplicidade de dados para a finalidade mais diversa, né? Uma finalidade mais diversa. Eu vou negociar isso. Então, aqui existe uma outra questão. Se eu não sou o dono dos dados, é uma coisa diferente. Mas se eu sou o dono dos dados, aí a minha plataforma é já que a gente chama de um plexo de negócio, né? Então, ela não é mais só uma plataforma tecnológica. Ela tem uma natureza financeira, ela tem uma natureza de banco de dados, ela tem uma natureza de marketing, ela tem uma natureza de serviços de atendimento ao consumidor. Então, você tem dentro da mesma plataforma vários negócios. E aí, claro, isto, ao mesmo tempo que dificulta a percepção nítida do que é a plataforma, facilita, por outro lado, você compartimentar os trabalhos, os negócios existentes. Nesse sentido, como evolui a questão da jurisprudência até então, né, em relação aos fraudes, os contratos abusivos, o seguro para essas operações, tem que ter um seguro sobre isso, né? Tem que ter quando você adere a essas plataformas, você tem umas cláusulas que você praticamente assina quando você baixa o sistema, baixa o Netflix, baixa o Spotify, ou você faz um Spotify gratuito no dia seguinte, você já está recebendo propaganda para fazer upgrade do Spotify para você comprar outros serviços, e você está sempre comprando serviços que depois vêm no seu cartão de crédito. Mas e que são cláusulas abusivas dentro do conceito da jurisprudência nesse ambiente e como funciona o seguro? Porque a gente está meio apertado de tempo, porque a gente está falando 15 minutos, a gente tem que falar da parte tributária, eu estou ficando apertado aqui. Vamos lá, Marcela. Bom, vamos correr então para dar tempo de falar de tudo. De fato, tem esse outro lado das relações, né, dentro do direito privado, né? Além da questão dos consumidores, existem o contrato das plataformas com os seus parceiros, enfim, contratados e etc. E esses contratos, eles são muito complexos do ponto de vista jurisprudencial, porque eles são contratos atípicos. Então, muitas vezes, dependendo da plataforma, nem existe um contrato propriamente dito. A parceria, vamos dizer assim, ela é feita através de um termo de uso. Então, são contratos de adesão, né, quando feitos. Então, muitas vezes, as cláusulas elas acabam virando discussões no judiciário, principalmente no ponto de vista de resguardo daqueles que são contratados. Então, aqui eu trago como exemplo essas plataformas que a gente conhece bem, Uber, Rappi, iFood, que tem parceiros, seja restaurantes, sejam os motoristas parceiros. Existe uma grande discussão da abusividade das condições desses contratos. Então, por exemplo, a possibilidade de descadastramento destes parceiros, isso é muito objeto de discussão judicial. Então, parceiros que são descadastrados por conta de eventuais, vamos dizer assim, faltas cometidas, né? Má avaliação. Isso, existe uma discussão muito grande sobre a abusividade desse conceito, desse cadastramento e dessa exclusão, né, que para muitas são a fonte de renda principal. A jurisprudência ela não entende isso de forma unânime, é muito discutido, muitos juízes muitos tribunais defendem
a questão de que as empresas têm a liberdade de contratar, então ninguém é obrigado a contratar com ninguém, se as plataformas entendem que não é mais conveniente manter aquela contratação, elas têm a liberdade de desfazer, evidentemente dentro daquilo que foi acordado, mas também existem muitos julgados assim que vêm indo na contramão desse entendimento, que eles entendem que esses contratos eles não são são meros contratos de parceria e tudo mais, que existe uma hipossuficiência também dentro dessa relação, porque para muitos aquilo é realmente como se fosse uma fonte de renda, tanto que existe a famosa discussão se essas relações elas são ou não trabalhistas. Então, muitos julgados eles estão começando a surgir nesse sentido de que esse descadastramento, vamos dizer assim, arbitrário, ele não pode simplesmente ser feito de forma unilateral, sem que a parte tenha a possibilidade de se defender daquilo que ela vem sendo acusada como falta, né, daquela conduta que vem sendo acusada como falta. Então, é muito interessante essa abordagem, porque a gente percebe que, diferente do que a gente está acostumado a ver, essa liberdade de contratação ou até de distratação, se a gente pode dizer assim, ela acaba sendo um pouco restrita dentro desse cenário. O tribunal ele tem interferido mais do que ele costuma interferir nas relações privadas de forma geral, né, nesse ponto de vista. Então, hoje, a gente tem uma jurisprudência que está começando a surgir de forma considerável, que entende que é abusiva esse simples encerramento da parceria por mera liberalidade das plataformas. Elas têm tido que comprovar algum ato faltoso, elas têm que dar liberdade da parte se defender. Então, é bem interessante. Isso foge um pouquinho do que a gente está acostumado a ver nas relações normais, né? Muito bom. Então, vamos falar agora um pouquinho do aspecto tributário e também do aspecto de direitos fundamentais. Para não deixar passar, a gente tem aquele caso do Netflix que chamou a atenção pelo fato de ter uma polêmica por trás, uma produção de filme que foi considerado por muitos ofensivo, e aí fizeram que a plataforma caçasse o direito de você baixar o filme por força de aí considerações a respeito do conteúdo do filme ser ofensivo à liberdade religiosa. E aí, tirando esse aspecto da liberdade religiosa e da liberdade de expressão, que foi analisado pelo Supremo, também foi analisado pelo Supremo a questão de você ter ou não o direito de pleitear que uma plataforma retire do seu conteúdo determinado acesso. Retire do seu conteúdo determinado conteúdo, né? Então, isso é importante, porque este conteúdo, como a gente vinha discutindo, uma questão tão incorpórea, né, que fica até difícil, e as plataformas, em geral, têm dito, olha, eu não tenho nada com isso, isso é assunto de terceiros. Só que não, né, porque as cortes constitucionais, inclusive fora do Brasil, têm decidido, olha, ok, você tem a sua plataforma, mas você é obrigado a tirar de circulação conteúdos que possam ser considerados daninhos à sociedade, daninhos à liberdade, a questões relacionadas a direitos fundamentais. Então, é muito interessante isso, porque se, por um lado, você considera que é uma plataforma absolutamente autônoma, por outro lado, você diz ela é autônoma, mas não 100%. A gente está nessa discussão porque o Supremo Tribunal Federal acabou de formar a maioria, por 7 votos, foi pedido vista ontem, e ainda não tem o resultado do julgamento total, mas já tem a definição pelo Supremo Tribunal Federal, que você tem aí não a incidência de ICMS sobre as plataformas de prestação de serviço, mas a incidência de ISS nessas plataformas. E nessa decisão, formou a maioria de que você não tem
um software, porque você não tem a seção definitiva desse uso. Você não pode fazer o que você quiser com esse software, você apenas tem o direito de integrar esse software e utilizar esse software mediante o pagamento de uma determinada quantia. Então, isso muda a consideração que vinha sendo tomada até pela doutrina, muita gente vinha defendendo, inclusive em artigos recentemente publicados na comunidade jurídica, dizendo, olha, não, você não é nem ICMS nem ISS, é um terceiro imposto que não existe. Então, enquanto não existir, não tem tributação. Até juristas consagrados vinham defendendo essa questão. Eu, particularmente, embarquei nessa canoa furada, porque eu sempre defendi que era ISS. E até dentro do escritório existia corrente dizendo, não, isso aí é competência residual, isso é a União que vai regular. Mas também a gente internamente acabou formando maioria essa questão do ISS, mas maioria, obviamente, sujeita à revisão, né? Que a gente está com a bola toda, não, a gente está sempre aprendendo. Então, o que é importante nessa decisão é que formou maioria, você já tem uma consideração de que é sim uma prestação de serviço, e isso vai mudar a consideração também em relação ao aspecto privado, como eu já disse, mesmo que não tenha acabado o julgamento, então, são 7 votos favoráveis e 6 votos favoráveis aqui. A decisão do Supremo tem efeitos prospectivos, ou seja, o que foi cobrado até agora está valendo. O que será cobrado doravante vai ser o ISS. Esta ideia do ISS que predominou foi justamente porque você tem que pegar o que é o streaming, né? Principalmente o streaming, que é o que está mais em discussão nessa decisão do Supremo, e entender que ele não é um conceito novo. Ele é uma adaptação do conceito de prestação de serviço. Então, ele é uma adaptação de uma disponibilização de serviços que você dá ao contribuinte, e esse contribuinte tem o direito de usar esses serviços enquanto estiver pagando. Acabou de pagar ou não pagou mais, ele cai. Então, esse serviço de streaming, que parecia ser um conceito novo e, consequentemente, não passível de tributação, ou não passível de regulação, porque isso também entende que é uma evolução na discussão da plataforma de serviço, inclusive válido para Uber e outras plataformas de serviço, porque você vai ter, então, primeiro, do ponto de vista de direito privado, uma consideração que é uma obrigação de fazer, mas muito complexa, ela pode ser variável, ela pode ser um misto de dar e fazer, e isso vai gerar responsabilidades para essa plataforma, né, como a Marcela bem pontuou até agora, na medida em que eles prestem serviços variados. Se eles também não prestarem serviços variados, apenas prestarem serviço tecnológico de aproximação, vai ser no campo desse serviço tecnológico de aproximação, e o resto vai ter que ser definido posteriormente. Por que é importante isso? Porque você afasta a ideia de mercadoria. Então, não é mais software de prateleira, né? O único que votou nesse sentido foi o Gilmar Mendes, eu acredito que ele está um pouquinho defasado na doutrina. Mas o ponto que interessa, e claro, não estou desmerecendo nenhum juiz, não é meu papel, nunca fiz isso, não vou fazer, é apenas uma discussão da nossa Suprema Corte. E dentro dessa Suprema Corte, formou-se uma maioria expressiva de 7 julgadores, pode ser que tenha mais, pode ser que seja 8 ou 9 julgadores, ainda não acabou o julgamento, mas que a gente tenha uma consideração nítida para que, então, a gente possa ter segurança jurídica para dizer, olha, isto sim é uma plataforma, é uma prestação de serviço, a plataforma presta serviços, e na medida que presta serviços, ela vai ter, então, que responder pelo serviço que preste, sempre que sejam identificados ou identificáveis os serviços da plataforma. Então, isso tem uma importante mensagem que eu tiro daquele limbo jurídico, dizendo, olha, isso é um nada, né? Como muitas empresas andavam falando. Não, eu estou num limbo, não estou nem para cá nem para lá, então eu não posso ser responsabilizado sobre nada. Vocês se virem, né? Vocês que são as partes interessadas que se virem.
não deve funcionar assim, doravante. Claro, a gente está vendo o julgamento terminar, mas esta posição já é definitiva, né? Não volta atrás. E o que vai ser bem discutido ainda é se o que vale para frente e o que vale para trás. Então, se até então não havia definição, muito do que a jurisprudência vinha desenhando em relação a essa definição de serviço vai continuar válida na medida que tenha terminado o julgamento. Na medida que não tenha terminado o julgamento, os tribunais vão ter que seguir essa orientação do Supremo, tanto do aspecto de direito privado quanto do aspecto de direito público. Ou seja, eles vão ter que pensar assim, ok, então, se o Supremo entendeu que é serviço, então, sendo o serviço, as relações de direito privado e de direito consumidor nesta questão vão seguir esse serviço em toda a sua abrangência. Se, mesmo que tenha sido serviço, só vale daqui para frente, até então não era serviço, é uma questão que a gente tem que pensar, né? Ou era serviço, já era serviço, e o Supremo só veio a ratificar o que era serviço, porque os efeitos prospectivos da decisão do Supremo são em matéria tributária, eles não são em matéria civil. Mas é interessante a gente pesquisar, e eu também queria, já nos nossos minutos finais, ouvir a Marcela, se o teu lado aí das relações privadas, das discussões de direito privado na justiça, você entende que muda o curso dos teus processos, não muda nada, ou muda naquilo que estiver sendo discutido a natureza de serviço das plataformas? Eu acredito que esse entendimento que o Supremo já consolidou, ainda que não tenha terminado o julgamento, né, mas que já está, né, a maioria já está formada, ele vai de encontro com o que a gente acompanha no direito privado. De certa forma, eu acredito que não deve trazer nenhuma grande mudança. Evidentemente que ele, por mais que ele seja seja um julgamento voltado para a questão da tributação propriamente dito, a gente percebe que muitas vezes esse entendimento ele deve ser usado como analogia dentro das relações de direito privado. Então, aquilo que o Supremo sedimentar certamente pode ser fundamentação de decisões dentro do direito privado. Então, eu entendo que ele está alinhado com o que vem sendo decidido, mas acredito que vai sim influenciar alguns tribunais que possam entender de forma diferente. E então já está seguindo ali, então vai ao encontro dessas questões do posicionamento da Corte em outros tribunais. E do ponto de vista de direitos humanos, que está no meio de uma eleição, as plataformas de uso de serviços, plataformas de prestação de serviços, devem ficar atentas àquilo que o Supremo também considera direitos fundamentais do cidadão. E o direito fundamental do cidadão à imagem e à integridade vem sendo discutido constantemente, no domingo isso vai acontecer, no domingo, né, as eleições, a gente vai ter muito debate sobre isso, porque existe um uso criminoso por parte de determinados agentes que eles usam plataforma, usam robôs, etc., para desqualificar pessoas. E essas plataformas têm sido condenadas pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Comum a tirarem de seu conteúdo determinadas chamadas fake news e questões ofensivas. Isso é interessante porque, então, a plataforma é uma prestadora de serviço, definida pelo Supremo, ela é sujeita a ter que retirar alguns conteúdos que sejam ofensivos.
A liberdade de expressão não é absoluta, ela é relativa. A liberdade de contratar também é relativa. E, consequentemente, a liberdade de tributar ou de não ser tributado é relativa. Então, a gente tem que pensar nesse ambiente, se essa liberdade de agir não sofreu algum déficit com essa consideração do Supremo, ou é, sim, uma liberdade relativa, consequentemente, o Supremo tem que se manifestar, o TSE tem que se manifestar e os tribunais inferiores também. Com isso, eu acho que a gente encerra. Não sei se a Marcela quer terminar com algumas palavras ou ela quer agradecer e a gente tem que se mandar, Marcela. Infelizmente. Pode seguir aí com as suas considerações. Não, eu agradeço o debate, é sempre muito interessante. Vamos respeitar o horário, agradecer a presença de todos os presentes e espero voltar em breve nesse tema que é muito interessante com todos vocês. Vamos continuar estudando, continuar discutindo internamente com os nossos parceiros. Estou vendo um monte de amigo aqui, gente legal que está prestando atenção no nosso debate. Vamos seguir com as nossas lives. Um bom final de semana aí para vocês e até a semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, gente. Um abraço a todos.